Jesus. Seja muito bem-vindo à casa de Deus, à presença de Deus. Dê para Ele aquela linda salva de palmas, pois Ele merece. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que esta noite seja uma noite de busca, de adoração, de clamor, que a sua vida ela possa ser tocada em nome do Senhor Jesus. Eu não sei a maneira com que você entrou, com que você subiu à casa de Deus, mas eu tenho a plena certeza que Deus quer transformar a sua vida. Eu tenho a plena certeza que Deus Ele quer abençoar a sua vida. Se você entrou aqui angustiado, triste, aflito, com alguma dor ou qualquer outro problema, mas que nesta noite Deus Ele possa trabalhar ao seu coração e Deus Ele possa falar com você em nome de Jesus, amém? Coloque a mão sobre seu coração, feche seus olhos. Vamos dar início a este culto, adorando, clamando, buscando aquele que é santo, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meu irmão, comece a buscar a presença de Deus, comece a se envolver. Aqui a liberdade para orar, aqui a liberdade para clamar, aqui a liberdade para você se envolver. Nós estamos no domingo dos filhos de Deus, busca do Espírito Santo. E é isso que nós queremos, buscar ao Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, ser cheios da glória de Deus. Então vai tirando tudo aquilo que te atrapalha, que vai te impedir de buscar a presença de Deus, de ter comunhão com Deus, mas que nesta noite você possa ter liberdade, liberdade em orar, liberdade para buscar. Se precisar chorar, chore, se precisar gritar, grite, mas não deixe de clamar, não deixe de buscar a presença de Deus. Oh, xiriri canta, lá, xorelelelele. Venha Espírito Santo de Deus e venha tocando nesta vida, venha operando, venha transformando, meu irmão. Comece a levantar a sua voz agora e comece a dar brados de louvor, brados de vitória. Aquele que é santo, aquele que venceu a morte, aquele que levou sobre ele todas as dores e todas as enfermidades, para que hoje você possa ser livre, para que hoje você possa ser liberto, para que hoje você possa ser curado. Então comece a adorar, comece a clamar em nome do Senhor Jesus. Clame pela presença de Deus, clame pelo Espírito Santo de Deus. Oh, xiriri canta, lá, 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 xerelê. Xiriri canta, lá, 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 xerelê. Venha Espírito Santo. Meu irmão, levante a sua voz e comece a adorar o Rei dos Reis. Oh, xiriri canta, ó, xorelelelele. Vá se envolvendo, vá buscando a presença de Deus. Deus Ele quer falar com você, Deus Ele quer transformar o seu coração. Então dê liberdade, meu irmão, dê liberdade. E eu creio que Deus Ele vai operar grandes coisas. Então declare com todo o seu coração: vem agora Espírito Santo. Vem agora Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Senhor, meu Rei é teu, este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Isso, vai levantando a sua voz. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu Levante toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Isso, Santo. mais uma vez, Toca em minha vida, Espírito Santo.
faz o teu querer, Espírito Santo. Declare mais uma vez, toca. Toca em minha vida, Espírito Santo. Levante a sua voz, meu irmão. Vem me envolver, Espírito Santo. Me renova, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. E faz o teu querer, Espírito Santo. Declare desde o início, vem agora, Espírito Santo. Vem agora, Espírito Meu irmão, vai Santo. levantando a sua voz e comece a clamar. Eu estou aqui. Comece a adorar, comece a buscar. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, Meu Senhor, meu Rei é teu. este meu coração. Este meu coração. Receba, Senhor Jesus. Recebe hoje a minha Isso, meu irmão, adoração. comece a adorar, comece a clamar, até que o céu se rasgue Quero nessa ser noite. oferta Oh, viva xiriri, canta, lá, em lá, teu lá, altar, meu Pai. Meu Deus, a sua palavra diz que o Senhor habita no meio Minha dos vida louvores. eu Passeia entrego no nosso meio agora, em batizando, tuas curando, libertando. mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Toca em minha vida, Espírito Santo, e vem me envolver, Espírito Santo, E me renovar. e me renovar, Espírito Santo. Isso, peça, faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toca em minha vida. Toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Bem Santo. suave, toda a igreja, toque em minha vida. Toca em minha vida, Espírito Santo. Isso, levante a sua voz. E vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. E faz o teu querer, Espírito Peça Santo. mais uma vez, toque em minha vida. Toca em minha vida, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, toca. E vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. E faz o teu querer, Espírito Declare mais uma vez, Santo. toque em minha vida. Toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, nós estamos declarando, toca em nossas vidas. Renova, faz o teu querer. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda Jesus bem forte. Glórias a Deus. Meu irmão, cumprimente o irmão que está do teu lado com boa noite, boa tarde. A paz do Senhor. Diga a ele, seja bem-vindo à casa de Deus. Mas diga com fé que eu creio que o poder de Deus, a unção de Deus, ela está sobre este lugar para abençoar a sua vida. Eu quero que você declare: o tempo de cantar chegou, o tempo de alegrar chegou, porque Ele vem. Quem crê que Ele vem?
Ele vem, não vem? Olha pro irmão do lado e fala com fé, ele vem. Mas eu quero ouvir a tua voz, olha, ele vem, irmão. Ele vem. Olha pro irmão atrás, na frente e fala, ele vem, ele vem. Amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. De cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos. Seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, ao fogo, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa. E o quê? Ele incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa. Ele incendeia. E o tempo de cantar nas mãos. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos. Ao fogo, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Só a igreja incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Olha pro irmão do lado. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. E aplauda Jesus bem forte. Glórias a Deus. Meu irmão, creia que Ele vem para buscar a igreja amada, a igreja santa. Clame a Deus que você possa sair deste culto alegre, feliz. Se você entrou aqui pesado, com um aperto no coração, cansado o decorrido da semana, mas que este seja um culto onde você possa sair daqui liberto, transformado, feliz, alegre para a sua casa, para que você possa ter uma ótima noite e uma ótima semana, amém? Coloque a mão sobre seu coração, feche seus olhos. Aqui é a liberdade, meu irmão, para você buscar, aqui é a liberdade para você clamar a presença de Deus. A palavra de Deus diz que havia um momento onde os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Meu Deus, é isso que nós queremos, te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos te dar o puro e verdadeiro louvor.
Senhor, meu Deus, vem. Vem porque nós queremos sentir a sua presença. Oh, xiriri canta lá, xorelelelele, xiriririri. Meu irmão, comece a levantar a sua voz agora. E comece a clamar, comece a adorar, comece a buscar. Oh, xiriri canta lá, xorelelelele. Às vezes é você que não tem mais nem força para orar, para clamar. Onde o inimigo já tem roubado as esperanças. Mas confie nos planos de Deus, confie nas promessas de Deus. Oh, xuricanta lá, xurelelelele, xuririririririri. Isso, vai levantando a sua voz. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Deus, Ele quer ouvir a tua oração. É o teu clamor, é o momento de você buscar, de adorar a Deus. E Espírito é verdade, isso. Comece a colocar a sua vida, se você não é batizado com o Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo agora. E se você já é batizado, comece a orar em línguas. Comece a se edificar, comece a dar louvor, comece a dar vazão, comece a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você tem passado no seu trabalho, na sua casa, no teu casamento, no meio da sua família. Mas Deus, Ele está aqui, Ele quer transformar. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te libertar. Deus, Ele quer preencher esse vazio que está no teu coração. Então começa a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Oh, xiriri canta lá, xorelelele. Declare em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, em espírito, em verdade. Isso, levante a sua voz, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Declare Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. mais uma vez, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. E o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o mais uma amor. vez, para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. E o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. xiriri canta lá, 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 xorelelele, xorelelele. Isso, vai levantando a sua voz em verdade. Em verdade, Te adoramos, te adoramos. te adoramos. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor Jesus. Oh, xiriri canta lá, lá, xorelelele. Xiriri canta lá, lá, xorelelele.
liberdade. Santo, santíssimo, meu irmão. Vai dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. Comece a clamar de todo o teu coração. Rasgue teu coração na presença de Deus. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, levante as suas mãos e declare: te entregamos o nosso viver. isso pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos reis. foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos átrios do Senhor. nos átrios do Senhor. Meu prazer Meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor. Pai. Queremos que o teu amor flua neste lugar. Vai se oferecendo a Ele, dizendo: Deus, flua sobre a minha vida, flua no meu coração. O Senhor, Ele quer habitação santa em você. Vai dizendo para Ele: Deus, meu coração é altar para o Senhor, tua morada, Pai. Salamayana lama xerecalvare cantaridariada labataranalai. Gloriado ribalamama mamachera. O Senhor está te chamando à intimidade, à comunhão. Ele quer chegar mais pertinho de você. Salamatere. A Bíblia diz que teria um tempo em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. O Senhor está te chamando agora à comunhão em espírito e em verdade. Tem que haver entrega. O Espírito está te chamando a orar. Ele está dizendo: vem, vem, vem. Oh, Xalabaturi canta e anda lavachara na mamacheia, recovare canta e anda lavata, malamama, mas siriada, noria, malamama, mamahala. Você pode chegar mais perto do Senhor, Ele está te chamando. Oh, ore, adore a Ele. A Bíblia diz que um homem, só para poder vê-lo, só para poder ver Jesus, ele subiu, ele correu, adiantou-se. E ele subiu numa figueira. E ali ele queria ver o Senhor Jesus passar. É hora de chamarmos a atenção do Senhor para nossas vidas e dizer: Deus, eu vou fazer o que tiver que fazer para que o Senhor possa me notar, para que o Senhor possa me perceber, Pai. Oh, chama a atenção do Senhor para a tua vida. Aquele dia mesmo Jesus falou para eles: Zaqueu, desce depressa. Oh, o Senhor está te chamando agora. Ele está te chamando agora a sair daquilo que estava, para você descer daquele pensamento mundano, daquele tipo de vida errada, de tudo que estava vivendo, e vir para estar, para passar, para permanecer na presença dEle. Oh, Xalamatere. Vem, Senhor, dá liberdade a Ele. Diga para Ele: eu preciso de Ti, eu preciso de intimidade com o Senhor que é santo, Pai, o Senhor que é majestoso. Tenha liberdade agora, liberdade para entrar em cada área de nossas vidas, e entra para ser Senhor, meu Deus, entra para mudar, para transformar, como quando o Senhor entrou na casa
casa da sogra de Pedro, e ali, meu Deus, aquela mulher deitada, o Senhor foi lá e despertou ela daquela doença, daquela enfermidade. Nos desperta, meu Deus, daquilo que não é bom, nos desperta, meu Deus, do sono da morte e nos aproxima do Senhor. Queremos chegar mais perto de Ti. Aleluia, aleluia. Diga para Ele: eu quero chegar mais perto, Jesus. Diga para Ele: eu quero chegar mais perto do Senhor. Só para quê, Pai? Para Te adorar, diga a Ele. Para Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Nos átrios do Senhor. E o meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite para vocês, amém? Podemos sentar? Isso. Sente-se em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Boa noite para quem está em casa também, né? Assistindo pela live. Irmãos, queria que vocês abrissem a Bíblia lá em livro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo de número 38. O versículo é o primeiro em diante. Isaías 38, versículo 1 em diante. Você vai notar durante toda a Bíblia lugares onde Jesus ele repreende a tempestade se aquieta. Você vai ver Jesus mandar o demônio sair, um homem voltar a uma vida normal. Você vai notar lugares que Jesus ele vai tomar decisões de repreender, de mandar o mal sair, de mandar a maldição embora. E a doença ela vai sair, a enfermidade vai embora, os males vão cessar. Mas vai haver também casos dentro da Bíblia Sagrada e nas nossas vidas principalmente, onde as coisas vão além de uma simples possessão, vão além de uma simples opressão sobre a tua vida. Vai haver situações que se você não tomar a iniciativa de chegar ao arrependimento, aquilo ali não vai mudar. E aqui na Bíblia tem uma passagem parecida, onde um simples arrependimento, ele faz ali toda a diferença. Diz aqui no 38:1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Primeiramente ali, você vê que Isaías tinha adoecido de uma doença, e a Bíblia fala que essa doença ele era mortal. Nós nunca sabemos, na verdade é isso, nós nunca sabemos quando uma doença ele é mortal. É verdade ou não é? Nós podemos ter uma simples dor de cabeça, e essa dor de cabeça ela pode levar à morte. Pode ou não pode? Tem vezes que uma simples dor de cabeça é só fome. Concorda comigo? É só uma alergia simples, mas tem casos que uma dor de cabeça pode levar à morte. A Bíblia cita exemplo até daquele menino, né, filho de Sunamita, que ele sente a cabeça doer, o pai leva para a mãe e o filho morre ali nos joelhos daquela mulher. Aquela dor de cabeça daquele menino que o Elias, que o profeta ressuscitou, aquela doença ela era mortal. E se o profeta não estivesse lá para agir, aquela criança não teria sobrevivido.
É verdade ou não é? Era uma doença mortal. O rei Asa, por exemplo, ele teve uma enfermidade nos pés. Quantas vezes uma enfermidade dos pés ele é mortal? Quase nunca, não é verdade? Mas a dele, ele morreu por causa daquela enfermidade. Claro, ele não morreu porque não buscou o Senhor. Mas era uma enfermidade nos pés que era mortal. Então nós nunca sabemos o que é uma enfermidade mortal ou não. Tememos às vezes o câncer, tememos ali às vezes algumas coisas graves, como o Covid, por exemplo. Não é? Todo mundo tem medo do Covid aí, a maioria das pessoas nem chegam perto. Se você tossir, as pessoas às vezes até te agridem. E ninguém sabe realmente quando é mortal ou não. Mas esse homem, o profeta chegou e falou, ó, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você tem pouco tempo de vida. Naquela hora caiu a ficha para ele, naquela hora ele entendeu a situação que ele estava vivendo. E a Bíblia diz logo no versículo seguinte assim, ó, e então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e dizia, ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu não sei o que era o que havia acontecido na vida desse rei, mas ele chega e fala, Deus, lembra, ele vira para uma parede, ele fala, lembra que andei. Andei é passado, concorda comigo? Não quer dizer que ele estava andando. Se ele diz que andou, talvez foi um momento de muita comunhão que ele esteve lá atrás, mas talvez agora já não estava mais. E de repente ele começa a chorar, e ele começa ali a chorar diante da presença de Deus. Ou seja, se ele começou a chorar durante uma oração, imagino que ele se lembrou de como ele realmente era, e ele vê como ele realmente estava naquele momento. Então vem ali um arrependimento. Não sabemos toda a oração dele, porque a Bíblia é também um resumo. Amém, igreja? Não está tudo ali, mas um resumo. E aí diz assim, ó, logo na sequência, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi o quê? Se Deus diz que viu as lágrimas dele, é porque Deus viu arrependimento nele. É verdade ou não é? E aí ele diz, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ou seja, esse homem recebe de Deus a cura da enfermidade dele, ganha 15 anos de vida, e ainda a promessa que Deus livraria ele do rei da Síria. Ou seja, no momento em que ele estava sendo perseguido pelo rei da Síria, enfrentando ali um exército da rei da Síria que era muito forte, muito poderoso, ainda veio uma doença mortal. Parece muita coincidência para uma vida só, não parece? Muito sofrimento para uma pessoa só. Você já está numa batalha, ainda vem uma doença mortal, terrível. É terrível isso. Só que eu tenho que ser inteligente ao ponto de perceber o seguinte, eu já repreendi aquele mal, mandei aquela maldição sair, eu já tentei de todas as formas me livrar daquela maldição. Talvez alguma coisa na minha vida não esteja certa. E aí, somente o arrependimento é que vai resolver aquilo ali. Está entendendo isso? O que está faltando às vezes para a minha vida é o arrependimento. É parar e reconhecer, espera um pouquinho, Deus, eu já andei diante do Senhor, mas hoje eu não estou andando mais. Amém? Então ali não foi a repreensão, não foi ali o determinar, ali exatamente precisou que ele se arrependesse daquilo que estava errado. Amém, igreja? Uma outra situação para você, livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, o versículo é o primeiro em diante também, tá bom? Como eu estava dizendo, existem casos que você vai repreender, vai determinar, você vai expulsar o demônio e ele vai sair. Mas vai ter situações que não vai. Você vai repreender, você vai mandar sair aquela dor, você vai mandar sair aquela maldição e aquela maldição não vai embora. Entenderam? Jonas, capítulo 1, amém? Quem achou, diga graças a Deus. Glória a Deus. Podemos ler?
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, fugiu para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava ao ponto do quê? De quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que causa que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrevê esta grande tempestade. Parando um pouquinho ali. Uma grande tempestade se levantou. Numa outra situação, Jesus foi lá, repreendeu o mar, mandou se aquietar, e o mar se aquietou, não foi? Aquela tempestade era uma tempestade maligna, tanto que houve até bonança depois que foi repreendido o mar, e o mar se aquietou. Quando é o demônio, você se levanta contra ele na palavra de Deus, repreendendo, e aquele mal vai embora. Outro dia eu fui fazer uma visita e a pessoa falou: pastor, aqui tem uma macumba, foi feita uma macumba para a gente. Quando falou que era uma macumba, fiquei até feliz. Falei: puxa, macumba. Se é para repreender o diabo, é fácil. Desfazer um trabalho, nós desfazemos. Sim ou não? Eu fico até pensando, tem um monte de igreja que tem aquele pessoal que gosta de revelar. Eles revelam que tem macumba, mas não desfaz o trabalho. Não entendo por quê, não é? Se Deus me mostra uma macumba, eu desfaço aquela macumba. Sim ou não? Qualquer pessoa pode desfazer? Pode. Você usou o nome de Jesus, foi lá, anulou aquele mal vai cessar. Então, quando é Satanás, é fácil. É verdade ou não é? Satanás está derrotado. Satanás já perdeu a batalha. Jesus já o venceu. Jesus já expôs ele ali ao fracasso. Ou seja, no nome de Jesus, você desfaz, você manda embora, repreende. Só que existe uma diferença quando alguma coisa está vindo ali por causa de algo espiritual. E aí não vai cessar. Se está vindo da parte de Deus, se aquilo ali é o próprio Deus que está permitindo, está causando aquilo ali, não adianta, irmão, eu repreender aquele mal. O que eu preciso de fazer? Como foi o caso que Jonas disse: lançai-me ao mar. Ou seja, tudo isso está acontecendo porque eu estou aonde eu não deveria estar. E tem gente que aquela tempestade que está dentro da casa dele, na vida financeira dele, aquela situação complicada, é porque ele está onde não deveria. Por isso está aquela tempestade, não vai para frente, nada dá certo. Tem gente é porque deixou entrar ali uma raiz de amargura, o demônio não vai manifestar, mas Deus permite para que ela se conserte, ou vai custar a salvação dela. Mas ela não tira, ela vai deixando aquilo ali. E quando você fala: ó, você tem ali uma raiz de amargura, ela fala: não tem não, eu só estou falando aqui, mas isso aqui já saiu da minha vida. Saiu nada, a Bíblia diz: o que a boca fala, o coração. Se eu estou falando, eu posso até acreditar que é só um desabafo,
Mas na verdade aquilo está vazando, aquilo lá está incomodando o meu coração, que eu preciso de falar daquilo ali para me aliviar. Ou seja, está dentro de mim. E Deus está vendo, e Deus fala para você, você tem que perdoar, você tem que mudar, você tem que sair dessa situação. Mas você não sai, fecha o coração, endurece. Eu imagino o rei Ezequias, quantas vezes Deus deve ter falado com ele alguma coisa, e ele não atentou para o que Deus dizia. Até o dia que Deus fala para ele, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Aí mudou, espera um pouquinho. Enquanto não veio algo mortal, ele não despertou. Tem coisas na vida da pessoa que só vai mudar o dia que ela acordar. Espera um pouquinho. Eu vou entrar na presença de Deus, eu vou orar, eu vou ver, talvez estou sendo mal, estou sendo uma pessoa ruim, talvez estou sendo um mau pai, um mau marido, uma má esposa, um mau filho para o pai e para a mãe. E Deus está vendo aquilo ali, sim ou não? Ele não vê tudo? Vê ou não vê? Às vezes Deus repreende, ele fala que ele repreende e castiga todo aquele que ele ama. Só que eu tenho que estar atento, porque nem tudo vai ser resolvido com a oração da fé. Algumas vezes eu vou ter que entrar na presença de Deus e falar, Deus, eu estou errado, espera um pouquinho. Se eu não tirar aquele erro da minha vida não vai à frente, vai travar, vai parar. E por mais que eu me esforce, não vai adiantar. Aqui ele dizia, o único jeito que tem para resolver isso é me lançar para fora. Eles já tinham perdido a bagagem, imagina os bens sendo jogados fora, e nada adiantava, parecia que o barco ia quebrar, as coisas não mudavam, tudo por causa dele estar fugindo da presença de Deus. Aparentemente, quem olhasse para a vida dele, Jonas não estava em adultério, não estava em prostituição, não estava roubando, não estava nada. Mas entenda, ele não estava fazendo o que Deus tinha mandado. É verdade ou não é? Então aquela luta foi por causa disso. Fizeram o que com ele, pastor? Versículo seguinte diz ali, ó. Entretanto os homens remavam, eles não queriam jogar ele para fora do barco. Se estava ruim dentro do barco, imagina fora do barco. E aí eles remavam para tentar fazer o navio voltar à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Você já parou para pensar que às vezes você está repreendendo um mal, repreendendo uma situação, repreendendo um momento difícil, às vezes é até Deus que está trazendo aquilo ali. Pastor, para quê? Para eu ver que eu preciso de me consertar, para eu ver que preciso de mudar, que eu preciso de ter um conserto com Deus. Pastor, mas eu já pedi perdão para Deus, mas se arrependeu, mudou aquela situação? Tem gente que não, ela insiste, não é? Eu falava domingo passado, quando a pessoa está na carne, ela não está no espírito, a carne dela é tão maligna com a pessoa, ela é tão manhosa, que ela faz você ver razão quando você não tem razão. Ela faz você se achar certo quando você está errado. Tenta discutir com uma pessoa quando ela está ali, ela está convicta daquele erro dela. Ela aceita? Não aceita, você pode falar o que for. Você pode dizer, conversar, a pessoa olha para ela, não, ela que está certa. Pastor, e o que acontece? Aí vem as lutas, as adversidades. Um pastor uma vez, ele atendia um homem até de posse, um homem de uma condição elevada. Ele entrou no escritório, nessa época eu estava começando, ainda não era pastor, estava de auxiliar ainda do pastor. Ele atendendo, estava ali junto. E esse pastor conversando com ele, dizia, ele tinha uma caspa, irmão. Era uma caspa forte, uma caspa que ele tinha feito tratamento, passou tudo que o pessoal fala por aí. Hoje você vê um monte de perfume e tudo, não é? Que você passa, diz que ajuda, é shampoo que ajuda, é creme que ajuda. Outros aí vai procurar o dermatologista, ele resolve. Ele era um homem com condições elevadas, podia ter feito de tudo, eu imagino que fez realmente como ele disse. Mas ele dizia que não saía aquilo ali. Se olhava nas costas dele, que ele estava de terno, às vezes se olhava assim, parece que tinha jogado farinha nas costas dele. E é terrível. Outro dia eu voltava de Ourinhos, e é terrível, isso é nojento, não é, irmãos? Uma mulher crente assim, começou a pentear o cabelo assim, aí batia o vento da janela, irmão, e começava a bater assim, e vinha para o lado, parecia que o cabelo até ia entrar na boca da gente. Quando eu olhei para a roupa, estava de roupa escura, irmão, parecia que tinha jogado farinha em mim. Já aconteceu isso com você? Você está no banco de trás, a pessoa começa a pentear, né, irmãos? E vai vindo tudo você. Claro, é um problema que a pessoa tem. Ela não precisava fazer aquilo dentro do ônibus, precisava? Podia ter feito em casa.
Mas você imagina para aquele homem, irmão. Você vai numa reunião, você vai em algum lugar, quando você vê, está ali alguém até tirando, né? Pensando que é poeira, alguma coisa. Então aquilo era humilhante para ele. E aí o pastor falou para ele, você tem que fazer então um propósito com Deus. Você já fez de tudo. Quando falou de fazer um propósito, você já endureceu, você já mudou o rosto. O pastor já sentiu que tinha alguma coisa errada ali. E o pastor falou para ele, irmão, o que tem na tua vida? Começou a conversar. E aí ele falou, ele foi numa igreja que falava de sacrifícios lá, uma igreja conhecida. E ele lá tinha discutido com o pastor da igreja. Um dia lá que ele ficou bravo, ele saiu, brigou, discutiu, falou coisas que não devia e saiu com aquela revolta no coração. Ou seja, desde aquele tempo lá, começou essa caspa. Tem gente que às vezes não é a caspa. Mas pastor, desde um dia de uma situação ali, minha vida está presa, está amarrada. E você sabe que está. Começou aquela dorzinha no joelho, você nunca mais conseguiu ter a mesma disposição. Não é? Começou aquele dia a ter uma dor, um mal-estar, começou aquele dia a visão ficar um pouquinho mais turva, e de lá para cá você vem percebendo que a visão não é mais a mesma. Às vezes começou a ter aquela queda de cabelo, amém? Não é também, tem o calvo também, né, irmão? Se a gente começa a perder, eu já comecei a perder também, daqui a pouco acho que vou estar carequinha ali, amém? Mas tem gente que foi exatamente por causa de um mal, e aquele mal quando pegou, o que aconteceu? Está ali atrapalhando a vida dele. Mas aí a palavra diz para você que você tem que perdoar e você não perdoa. Você tem que abrir mão daquilo, você não abre mão. Você tem que deixar aquele caminho errado, mas você não deixa aquele caminho errado. Não vai mudar. O que eu preciso fazer? Entrar na presença de Deus e me arrepender, como aquele rei Ezequias. E você percebe. Outro dia eu falava com um casal também por telefone. Outro dia, uns 3 anos atrás. Eles diziam, pastor, a gente briga saindo da igreja. Mas eu falei, é o diabo? Nem é o demônio, irmão. Ele vai na igreja, o pastor prega alguma coisa, a mulher vai comentar com ele, olha, você viu, gostei da palavra de hoje. Ele já fala, por que você gostou? Porque falou isso, falou aquilo. Quando vê, ele saía se estapeando. Irmão, ouvindo a pregação ainda na igreja. Como é que alguém vai para a igreja e briga por causa da igreja? Estranho, não é? Você brigar lá fora por ciúmes, por causa de bebida, por causa de cigarro, de drogas, tudo bem. Agora, você brigar por causa do tipo de palavra que você ouviu dentro da igreja, que você fala que você gostou da palavra. Às vezes é até isso. Tem situação dentro de casa que a pessoa briga por nada. Por que está brigando por nada? Ah, pastor, já repreendi o demônio, fiz tratamento. Não é. Às vezes você precisa de um arrependimento. Às vezes tem alguma coisa que está errada ali. E só vai mudar a tua vida. Você só vai ter paz a hora que você colocar a tua vida em ordem. Se não colocar, não vai se acalmar. Os homens remavam, eles tentavam de tudo, mas o que dizia ali na última linha? Porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, aquele mal não vinha de Satanás, aquilo ali vinha de quem? De Deus. Ele precisava colocar a vida dele no altar de Deus. E às vezes é o que você precisa, você colocar a tua vida no altar de Deus. Aí aquela situação que está te atrapalhando, que está segurando a tua vida, vai começar a andar novamente. E o que eles fizeram? 14. Então clamaram o Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E o que aconteceu? Cessou o mar da sua fúria, ou seja, o barco resolveu, amém? O barco consertou um erro que estava ali. Mas e para Jonas? Olha o versículo seguinte ali. Temeram, pois, estes homens e o Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Não vou ler o restante não, mas se você ler o 17, quando jogaram o Jonas dentro do mar, o que o peixe fez? Ele deve ter pensado, vou me jogar no mar, vou enfrentar ali uma tempestade, sou de Deus, Deus vai me livrar, vai me guardar. Vem um grande peixe, nem sei que diabo de grande peixe era aquele, mas um grande peixe foi lá e pegou Jonas de novo. Quando Jonas vê, ele está onde? Dentro das entranhas. A ciência diz que não é possível, que não tem jeito, ele morreria lá dentro do peixe. Aí entra o lado, quando Deus está fazendo alguma coisa, você pode fazer o que for. Até o que não é para acontecer, acontece. Pastor, isso é impossível, mas acontece. Às vezes Deus faz. Tem coisa que acontece que você fica de cara, você fala, como é
Pode, né? Mas Deus faz. Quando é o diabo é fácil. Mas se é Deus, irmão, é uma batalha perdida. Você pode tentar, você pode se desviar, você pode sair da igreja, você pode mudar de religião, não vai para frente. Sua vida só vai para frente a hora que você se arrepende e coloca ela na presença de Deus. Amém, igreja? Tem coisas que já vêm porque Deus quer mudar a sua vida e tem que mudar. E se Ele não mudar aquilo ali, a coisa não anda. Ou seja, não vou ler tudo não, mas lá do ventre do grande peixe, o Jonas ora ao Senhor, não é? E aí o que acontece? O peixe vomita ele de novo. Pastor, o bicho era tão ruim que nem o peixe quis ele. Não era isso aí não. A hora que ele se arrependeu, irmão, até o peixe teve que devolver ele para ali para a praia. Amém? O restante nós conhecemos. Ele foi para a cidade, pregou e resolveu aquela situação. A vida dele se acalmou. O homem estava ali depois na praia, tomando um sol, esperando para ver Nínive ser destruída. E Deus agiu com misericórdia. Talvez a sua vida é isso. Pastor, tem algo que Deus me manda fazer, eu não faço. Aí a coisa complica. Não vai para frente. Porta trava. Uma outra situação também na Bíblia, está lá em livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo do 1 ao 13. Vamos lá? Segundo Crônicas, 33, do 1 ao 13. Você vê que Deus tem a sua maneira de lidar, não é, irmãos? Com cada um. E às vezes aquilo que você está passando hoje pode ser um jeito de Deus lidar com você, o jeito dele tratar com você. Por isso que as coisas estão assim. Posso ler? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou altares aos Baalins, fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E ele fez também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Hinom, e usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. E também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos teus pais, contando que tenham o quê? Cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatuto e juízos dados pela mão de Moisés. 9. E Manassés tanto fez errar a Judá, aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém o que, igreja? Não deram ouvidos. Está vendo por que veio o mal? Deus fala com a gente, não damos ouvidos. Não concluí a história daquele homem. O pastor, e a caspa dele acabou? Os 90 dias depois ele voltou, agradeceu ao pastor, não tinha mais nada. Você vê? Era um mal causado pelo quê? Por ele estar fora da vontade de quem? De Deus. Olha como é que é Satanás. Satanás às vezes nem precisa, ele só te instiga e você atenta de maneira errada para as coisas de Deus. Aqui o Senhor falou com ele. Ele se rebelou, não é? Ele começou a agir de maneira errada, começou a fazer tudo o contrário. Deus falou para manter a casa dele limpa, ele foi lá, catou os altares que o Ezequias tinha tirado no caso, e ele foi, recolocou novamente.
colocou lá os ídolos na casa de Deus outra vez, colocou anjos ali na porta, começou a se prostrar diante dos exércitos dos céus. Exército dos céus é os anjos. E tem gente que fica às vezes até falando, né, pastor, em casa não tem idolatria. Mas coloca lá aqueles anjinhos, sabe, aquelas criancinhas peladas, não é? Fala que é anjinho. Não, é bonitinho. E você coloca ali perto do bebezinho. Qual que é a diferença daquele para aquelas imagens de idolatria? O que muda? Muda alguma coisa? Não muda nada. Ah, mas é bonitinho, é algo... A Bíblia fala para não fazer imagem de nada que esteja acima e nem embaixo, não foi? Mas aí a pessoa faz, ela fala, não, pastor, isso aí não é para idolatria, não. Mas para que ter? Ele fala, não trarás abominação para a tua casa. Por que eu vou levar abominação em casa? Não devo levar. Só que Deus falava e ele não dava ouvidos, entrava num lado e saía do outro. Ou seja, chegou uma hora que não teve mais jeito. E o que aconteceu? Versículo seguinte diz assim, ó, assim o Senhor trouxe sobre eles quem? Aí ele podia dizer, pastor, Satanás veio e tomou ali o reino daquele homem. Foi o diabo? Quem trouxe? Está dizendo o que ali, igreja? Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando com cadeias, o levaram para a Babilônia. Olha só que coisa triste. Prenderam ele, prenderam com gancho, colocaram ele ali no meio dos canaviais, do meio da mata ali, ele foi arrastado praticamente como um bicho. Aí você pega um homem que reinava, que tinha um reino poderoso, de repente estava ali preso, como se fosse um animal. Tem gente que ela está presa às drogas. Antigamente era um homem de Deus, hoje vira e mexe, está ali bebendo, está fumando, perdeu o respeito, não é? Muitas vezes está perdendo a saúde dele, outra vez está perdendo ali a liberdade espiritual por causa de um pecado. Às vezes está perdendo a comunhão com Deus. O que você tem de mais importante nessa vida? Pastor, para mim é comunhão com Deus. Quantas vezes alguém não perde a liberdade que ela tem? Quando eu falo perder a liberdade, se ela tiver que orar por uma pessoa expulsar um demônio, ela não tem coragem. Ela se sente incapaz, porque ela tem medo. Se o demônio me enfrentar e falar que não sai. É verdade ou não é? Quando ela tem uma luta, uma adversidade nela mesma. Se vier um dia um câncer, se vier, por exemplo, aqui, há uns 2 anos atrás, aí começou esse negócio de Covid aí. Quantas pessoas não começavam? Eu estive atendendo em Curitiba, muitas pessoas chegavam e antes de ir para o hospital, passava lá na igreja. Por que ela passa na igreja? Pediu uma oração, mas por que ela passou primeiro até lá na porta? Medo. Não tinha coragem de orar. Eu vou orar, mas Deus não vai ouvir. Você está vendo? Perdeu o quê? A liberdade que ela tinha com Deus. Está entendendo isso? Às vezes ela perdeu a liberdade. Tem gente que age igual aquele moço do Eliseu. Quando ele dá o bordão para ele, fala, ó, vai lá e passa no rosto do menino. Ele foi lá, passou uma vez, não é? Deu errado, ele volta para o profeta e fala assim, ó, não funcionou não. Aí o profeta vai lá. Agora você vê quem não perde a liberdade com Deus. O profeta foi lá, não passou o bordão, não resolveu, orou, não resolveu. O que ele fez? Ele continuou, porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Está entendendo isso? Passou o dia lá, deitou em cima do menino, aqueceu a carne do menino, até que chegou uma hora que aquele menino espirrou, diz a Bíblia Sagrada. Mas quando você não está firme, você não tem liberdade com Deus, você já olha para você e você já não tem mais coragem. Como é que eu vou orar? Não está acontecendo, não está dando certo. Tem gente que perde a liberdade espiritual. Era uma benção, já não é mais. Tem gente que perde por causa da fofoca. Às vezes faz fofoca num lugar. Às vezes aquele lugar que você trabalha, Deus colocou você lá dentro para você abençoar alguém naquele lugar. Mas é aquele testemunho que a pessoa dá de vida lá dentro. Como é que ela vai poder ajudar alguém lá dentro? Quando alguém precisa, ela não confia nela. Como é que Deus vai usar ela? Consegue? Sim ou não? Agora, se a minha vida está na presença de Deus, se alguém precisar, Deus pode usar você. Por isso que é importante, irmão. Tenha a sua vida no altar de Deus. E aí diz assim, ó. E ele angustiado, quando ele percebeu a situação que ele estava, ele orou deveras ao Senhor, seu Deus,
E o que ele fez, igreja? E humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Era Deus dele? A Bíblia diz que era Deus dos pais dele. Mas a hora que ele foi lá e fez uma oração com um simples arrependimento, ou seja, reconheceu, porque ele sabia que Deus era Deus, mas ele reconheceu que ele não podia continuar errado. O que Deus fez com ele? E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e olha como Deus é bom, e tornou a trazê-la onde? A Jerusalém. E ao seu reino, então, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus levou ele para exatamente o lugar que ele havia sido tirado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele só foi tirado, não era a vontade de Deus que ele saísse de lá, mas ele só foi tirado do reino dele. Por que, igreja? Por causa de algo que estava errado na vida dele. O problema não era o inimigo, porque quando ele orou, quando ele se humilhou, quando ele se arrependeu, Deus devolveu para o mesmo lugar. Tem coisas na sua vida que assim que você fizer a oração, você colocar a tua vida diante de Deus, as coisas vão voltar ao lugar. Como aquela caspa que aquele homem tinha terrível, talvez vai acontecer isso com outras áreas da sua vida, aquela porta que não abre de emprego. Você busca, você tem currículo, você é trabalhador, você é capacitado, mas a porta não abre. Quando que vai abrir, pastor? Quando eu colocar minha vida diante da presença de Deus. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me humilhar? Não, uma simples oração de arrependimento dele resolveu tudo. Ou seja, tem coisas que você pode pedir oração para um, para outro, e eles vão orar por você, vai resolver. Vai expulsar aquele demônio, o demônio vai sair. Mas irmão, quando não for o demônio, quando não for algo ali causado por uma opressão, a única forma das coisas mudarem é você entrar na presença de Deus e se arrepender. Amém? Realmente fazer aquela oração de arrependimento. Pastor, e se eu não me arrependo? O céu continua de bronze, continua fechado. E as coisas não mudam. Amém? Vamos fazer um concerto com Deus? Vamos orar agora? Coloque-se de pé então, eu quero orar com você. E Deus vai se aplacar também na sua vida. Eu não sei se você está aqui. Quando eu falo na sua vida, uma mensagem. Não estou dizendo que alguém está assim, tá bom, irmãos? Estou te trazendo uma mensagem bíblica. Mas pastor, a minha vida está algo amarrado, está preso. Então essa é a hora que você tem para Deus se aplacar com você. Feche os seus olhos. Eleva seu pensamento até Jesus. E antes de falar qualquer coisa para Deus, antes de você abrir os teus lábios para falar qualquer coisa para Deus, faz uma reflexão na sua vida. Como está a sua vida? O rei Ezequias, ele estava ali enfrentando batalhas. O rei da Síria queria o reino dele. Havia uma enfermidade que nada resolvia, não tinha tratamento para resolver. E aquela cidade sendo atacada pelo inimigo. Talvez quando você tem olhado à sua volta, você está se vendo assim: pastor, o diabo está atacando, às vezes está atacando um filho, às vezes está atacando a tua saúde. E você faz o tratamento, você tenta de tudo. E lá no coração vem aquela voz: olha, você precisa se consertar. Você precisa mudar. Você precisa o arrependimento. O Jonas, ele só queria fugir da presença de Deus. Mas como vai fugir de Deus? O salmista dizia que se ele fizesse a cama dele lá nas profundezas, ele dizia que ali também o Senhor o encontrava. Se ele fizesse um lugar mais alto, o Senhor encontraria ele. Não dá para fugir de Deus. E ele entra naquele navio, e aquela viagem não ia chegar nunca ao destino dele. Tem gente que está remando contra a maré. Ele está vendo ele remar contra a maré e está jogando tudo para fora do barco, está jogando tudo para fora da vida dele. Está perdendo a vida financeira, está perdendo a família, está perdendo a saúde. E as coisas não estão mudando. Até que ele orou de dentro daquele peixe depois. E aí Deus se aplacou para com ele. Muitas vezes uma pessoa, ela repreende um mal, uma doença, ela sai. Mas há momentos que não adianta. As coisas só vão mudar
quando fizer como Jonas, ele dizia: levantai-me e lançai-me fora. Por que eles tinham que jogar o Jonas? Porque o destino que aquele navio ia não servia para Jonas. Talvez o destino que você está pegando não serve. Você tem que mudar, você tem que mudar a direção. Você tem que pegar o caminho de volta. Você tem que retornar. Você talvez precisa retornar ao primeiro amor. Retornar lá atrás, ao princípio, naquilo que Deus um dia te chamou. Você ainda se lembra qual era o propósito que Deus havia colocado no seu coração? Você ainda se lembra o que você dizia para Deus, que você queria servi-lo com inteireza de alma, com inteireza de coração? Não importava para você qual era o que Deus queria para você, qual era a missão de Deus para você, qual era o culto, qual era a distância, não importava o horário. De repente o tempo vai passando, nós vamos nos tornando tão críticos, e aí o horário já incomoda, a distância incomoda, o louvor incomoda, a palavra incomoda, muitas vezes tudo incomoda. Vamos nos tornando os doutores dentro de nós mesmos e começamos a dizer para Deus como Ele tem que ser. O Manassés, ele tinha um reino, ele tinha tudo, e ele começou a criar coisas que não precisava. Estava obstinado. Até os filhos dele ele fez passar pelo fogo. Sacrificou os próprios filhos. Tem gente sacrificando tudo, a reputação, o nome. Mas fala para Deus agora: Deus, eu não quero estar preso com ganchos, eu não quero estar preso, meu Deus, com doenças, com enfermidades. Eu não quero estar preso, meu Deus, com a tristeza, com a angústia. Mas diga para Ele: Deus, eu quero estar no centro da Tua vontade. Oh, xalabaturiri cantarina lamatere. Tem coisas que ninguém pode fazer por você, é só você e Deus. É só você que pode orar a Ele. Somente você pode clamar a Ele. Somente você sabe o que precisa ser feito. Talvez o que você precisa é procurar alguém e dizer: olha, eu estou errado, não adianta. Talvez você precisa sanar uma dívida. Talvez é mudar um costume, um hábito. Mas fala para Deus: Deus, eis-me aqui na Tua presença. Vai amando a Ele agora, vai dizendo para Ele: Deus, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar diante de Ti, Pai, eu quero estar diante da Tua presença. Não foge dele mais não, vai dizendo para Ele: venha, venha sobre mim, venha sobre a minha vida, Senhor. Isso, vai orando a Ele agora, é você e Deus. Vai dizendo para Ele: ninguém pode se arrepender no teu lugar, ninguém pode fazer um concerto no seu lugar, ninguém pode fazer uma declaração para Deus em teu lugar, somente você pode. Aleluia, 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 aleluia. Preciso de Ti. Preciso, Pai. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta, Senhor. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. E não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor.
mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta, Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, suas misericórdias sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. As minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, Deus. Não vale a pena existir. Oh, escuta, Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nas lutas vem tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão e angústia. Essa escuridão procura me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero prevalecer contigo até o fim. Até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Pai, não podemos ficar mais distantes do Senhor, não. Fala para Ele agora, eu não posso mais continuar distante, não, Deus. Esse é o momento que você tem para colocar toda a tua vida em ordem, arrumar a tua casa. Esse é o momento para Deus te retornar, te colocar novamente nos caminhos. Falar para Ele, talvez você tenha que tirar aquela mágoa, aquela raiz do coração de amargura. Talvez você precisa simplesmente dizer: Deus, eu não posso mais continuar com um pensamento, com um erro, um pecado, mas estar na presença dEle inteiramente. Diga: Senhor Deus, eu quero ter um concerto contigo. Eu quero viver a sua palavra, Pai, em o nome de Jesus. Declara mais uma vez: distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta, Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro,
posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas do ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas do ar que eu respiro, preciso de ti. Vamos aplaudir bem forte o nome dele. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, podemos sentar em nome de Jesus. Já me despeço também do povo de casa e até amanhã, 7h30 da noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Vou passar um número para vocês aqui já.